Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast o Se Liga Leleski. E antes de qualquer coisa, eu preciso agradecer a incrível repercussão que teve do primeiro episódio. Foi sobre a prova de linguagem da UERJ. E além da grande repercussão, a gente teve feedbacks maravilhosos, muita gente tirando A, gente fechando a prova de linguagem, errando uma, duas questões, e uma das provas mais difíceis dos últimos anos na UERJ sobre o livro. Então a gente teve realmente um resultado muito bom, que é a intenção desse podcast, ajudar vocês de um meio diferente, né? Por meio de um podcast mesmo, um jeito mais jovem, pode falar assim. E é isso. Mas antes de qualquer coisa, vamos chamar a vinheta. Bom, eu sou o professor Hugo Ornelas, professor de linguagens em alguns cursos do Rio de Janeiro. E, antes de tudo, eu queria pedir para você me seguir nas redes sociais, lá, @HugoOrnelas, e que você possa também curtir esse vídeo, compartilhar, comentar, para que ele chegue também a outras pessoas aqui, já que a intenção é que muitas pessoas que talvez não possam nem fazer, pagar um curso, pagar uma mensalidade alta, possam ter também acesso a esse conteúdo. Bom, e hoje a gente tem um tema muito importante, porque a gente sabe que a preparação de conteúdo, ela também é importante, fazer questões, entender a prova, mas existem alguns detalhes, extra provas, que a gente sabe que fazem diferença. Nervosismo na hora da prova, deu um branco na hora. Cara, eu faço muito bem as provas em casa, faço bem no curso, chega na hora, alguma coisa trava. E hoje eu tenho um professor de referência, autoridade. Ele contribuiu não só para a educação no Rio de Janeiro, como a educação a nível Brasil. Ele é muito importante para a pedagogia, para o ensino a nível Brasil. É o professor Cláudio Hansen, mas antes que eu dê a palavra a ele, eu preciso ler um pouquinho, porque a relevância nos faz descrever um pouco, é um pouquinho, tá? Eu vou ler, o texto parece grande, mas é um pouco perante a grandiosidade desse professor. Então, vamos lá. A vida o dava sinais, mas ele sequer conseguia ler os rumos que o destino colocava diante de seus olhos. Na escola, sempre ajudava os alunos a estudar. Ele chegava a aprender alguns assuntos específicos só para ajudar os amigos que tinham mais dificuldade. Deu também aula de música, mas ainda assim não sabia que carreira seguir. Entretanto, dar aula, ensinar, instruir já estavam em seu DNA. Aos 17 anos, definindo-se como um grande curioso, decidiu fazer geografia, pois queria entender o mundo. Hoje, alguns anos depois, ele é muito bom naquilo que faz e arrebata alunos por onde passa. Não só os alunos. Há 14 anos, ele arrebatou o coração da Karina Quintes, casou com ela e tem dois lindos frutos dessa união. O Miguel Hansen, de 10 anos, e a Bela Hansen, de 4 anos. O Miguel, inclusive, ficou muito conhecido com o papai quando acabou viralizando na internet em tempos de pandemia, quando as aulas eram online de casa. Eles foram até parar na televisão. Hoje temos a honra de receber o professor Cláudio Hansen. Então, palmas aí na sua casa, palmas aqui, professor Cláudio Hansen, seja muito bem-vindo. Hugo, obrigado. Eu queria essa definição para mim, assim, eu adorei. Eu jamais me definiria assim de forma tão poética. Eu adorei, obrigado, gente. Obrigado, Hugo. Prazer te rever, cara. Muitos anos que a gente não se via, então, assim, para mim é um prazer estar aqui, de verdade. Pois é, gente. Eu, quando era um pequeno jovenzinho, não que eu não seja jovenzinho hoje, tá? Mas eu era bem jovenzinho, assistia a aula do professor Hansen lá no Intelectus, eu era monitor e já aprendia, já admirava bastante e depois continuei admirando de longe pelas aulas de Descomplica, né, por todo o seu trabalho. E, professor, eu vou só explicar mais ou menos aqui o nome do canal para a galera que está aqui assistindo. O nome do canal é Se Liga Leleski. Inclusive, essa blusa aqui eu ganhei ano passado de uns alunos muito queridos, porque eu sempre colocava ali nas observações Se Liga Leleski e tal. O pessoal, o que é isso, Leleski? E Leleski é a variação de leque. Tem um leque e os alunos são especiais, porque eles são os Lelesques. Não se liga, tem a ver com observação, e aí por conta disso o nome. E, professor, já que somos professores, né, acho que o professor não adianta, ele tem que ter a paixão que nos move. E eu queria saber como é que você começou o seu trabalho em sala de aula. Já havia essa paixão, ela foi se desenvolvendo? Conta um pouco mais para o público aí para saber um pouquinho. Cara, resumindo, até do que estava no texto, eu ainda na escola, cara, eu ajudava meus amigos da sala
em épocas de prova e teste, e eles vinham me pedir ajuda, eu começava a explicar, e começou a aumentar o número de pessoas, e chegou o momento que eu pegava salas na escola no contraturno para explicar para minha turma a matéria do conteúdo que ia cair na aula, e isso de qualquer matéria, assim, qualquer disciplina. Eu pegava Até física. Física, química. Minha maior dificuldade era português, acredita? Bacana. As outras, qualquer uma, eu gostava, então, cara, eu adorava, eu aprendia, ensinava, e isso foi ficando algo muito forte. Isso para mim era uma coisa muito óbvia, mas por incrível que pareça, quando eu comecei a fazer geografia, não foi para dar aula. Eu não comecei a fazer geografia pensando, caramba, agora que eu adoro fazer isso, deixa eu pensar em como eu vou dar aula. Foi de verdade, assim, como eu estava conversando, é porque eu era uma pessoa muito curiosa e continuo, e quando me perguntaram assim, pô, com 17 anos, o que você quer fazer da vida? Eu falei, pô, 17 anos, cara, o que eu quero fazer da vida? Eu quero compreender o mundo, eu quero entender onde eu tô, eu quero olhar para uma coisa e entender por que essa coisa está acontecendo. Sim. E aí eu fiz geografia literalmente para entender o mundo, entrei na faculdade de geografia e ainda não sabia se era para dar aula. Lá dentro eu ainda não sabia. Experimentei um monte de coisa, fui de laboratório de geografia econômica, laboratório de geografia física, de tudo, até que apareceu a oportunidade de começar a dar aula. E aí, obviamente, todo mundo, né, no Rio, tu vem do subúrbio, você tem que crescer, apareceu a oportunidade, fiz uma prova, passei. Falei, beleza, vamos começar a dar aula. E aí eu me apaixonei de uma maneira incrível. Então, assim, teve aquela paixão de primeira vista e isso realmente fez muita diferença. Só que anos depois, e aí eu já estava dando aula, já estava até coordenador de curso, já estava no Descomplica, eu vivi como se fosse um segundo grande momento, uma segunda grande epifania sobre o que é dar aula. E aí nessa segunda grande epifania eu falei, caraca, agora eu entendi o que eu faço. Ali foi pesado, assim. Falei, caraca, agora eu entendi o que eu faço. Ali para mim foi muito disruptivo. Então quando eu falo assim de dar aula para mim hoje, é uma missão num nível que eu arrisco dizer que até a maior parte das pessoas fazem isso sem saber o que estão fazendo, sabe? Tipo, para mim foi tão forte que uma sensação assim, sem querer parecer nada metido ou algo, mas parece que as pessoas dão aula ainda sem entender o que elas estão fazendo. Sabe? De tão poderoso que a educação pode ser. Porque eu acho que é meio consenso falar que a educação é uma coisa poderosa, né? Uhum. A educação é muito poderosa, claro que é. Acho difícil alguém negar. Mas a compreensão que eu tive foi muito profunda num aulão que a gente fez presencial lá no Ceará. Foi realmente assim, uma fala de um senhor mudou tudo o que eu vi a partir daquele momento ali. Foi muito louco. Essa fala você lembra? Eu lembro perfeitamente, assim. Por favor, no gelate. Em resumo, óbvio, né? A gente estava numa aula em Fortaleza, num shopping chamado Norte Shopping Jockey, lotado, uma praça de alimentação assim, lotada. Tínhamos eu, mais 3 professores lá do Descomplica. O dia já era incrível, várias histórias inacreditáveis, conhecendo alunos assim, sabe, de uma realidade muito diferente um do outro e cada um com motivações muito diferentes. E aí do nada eu saí do palco, né, tava acontecendo outra aula, um senhor me chamou no canto, falou, posso falar com você? Eu falei, claro que pode, senhor. Vem cá, você precisa de alguma coisa? Quer sentar? Ele, não, preciso só falar com você. Eu não consigo esperar o final, por isso que eu te chamei agora, porque eu preciso voltar dirigindo. Eu não moro nem no Ceará, eu venho do Piauí. Eu falei, o senhor veio do Piauí? Eu falei, mas por quê? Ele falou, vim aqui só falar com vocês. Eu falei, o senhor veio do Piauí só falar com a gente? Ele falou, sim, dirigi 8 horas de carro. Eu falei, você fez isso só para falar com a gente? Ele falou, sim, eu precisava vir aqui. Eu falei, por quê? Né? Aí ele, não, porque o que vocês fizeram são, assim, o que você fez foi incrível demais. Eu falei assim, mas o que a gente fez foi tão incrível assim? Aí ele falou assim, eu tenho um filho e ele passou para engenharia na Federal do Ceará. E ele agora está fazendo engenharia. Eu falei, nossa, que legal, senhor, mas poxa, né, o senhor dirigir isso tudo? Aí ele, não, deixa eu explicar o que você fez. Eu sou um agricultor e eu sou analfabeto. Eu não sei ler, eu não sei escrever. E o meu filho entrou na Federal para fazer engenharia. Eu não sei se vocês entenderam o que vocês fizeram. Porque o filho de um agricultor analfabeto não faz engenharia na Federal. Isso não existe, isso não é natural, isso não é normal. A gente não vê isso. A gente esperaria 3, 4, 5 gerações para que eu tivesse um filho na engenharia fazendo Federal. Em uma Federal fazendo engenharia. Uhum. Então, na verdade, quando você potencializa a educação, você acelera o tempo, cara. Você acelerou minha família em 4 gerações. Por isso que eu tinha que vir aqui apertar sua mão e agradecer. Porque sem isso jamais aconteceria. Uau. Cara, ali pra mim virou uma chave. Eu falei, caraca, entendi. Ali eu entendi. Falei, cara, nunca mais vi esse senhor. Ele podia ser um anjo também, né? Hã? Ele podia ser um anjo também, né? Cara, assim, nunca mais vi, mas impressionante, uma mensagem tão direta assim. Ele falou, não, muito doido, deixa eu explicar o que vocês fazem. Eu falei, tá, me explica.
Ele falou isso, eu falei, cara, Não, entendi. Forte. Não, muito Entendi. forte. Muito forte. Não, assim, essa questão de a gente repetir palavras, né? Repetir ditados, eles empobrecem a ideia literal, né? E eu acho que em relação a esse ponto, né? Como você foi importante para ele, eu queria que você talvez explicasse para a gente como é que você vê a sua função hoje na formação de um estudante, né? De um vestibulando. Hoje você também trabalha com faculdade, né? Como é que você vê o professor Cláudio Hans, como é que ele auxilia, como é que ele pode ser ponte para que o aluno consiga os seus objetivos? Quando a gente, lá no Descomplica, começou o próprio Descomplica, as pessoas não... Eles sequer entendiam o que a gente também queria fazer. O Descomplica, ele começa com muitos dos parceiros são internacionais. E as pessoas pensam assim, por que vocês foram pedir parceiros internacionais? Dá maior trabalho pedir parceiro internacional, porque ninguém no Brasil entendia que iria botar dinheiro no que a gente estava falando. Parecia algo muito fora do comum, sabe? Parece que alguém bateu na tua porta e falou, cara, vamos fazer um carro voador? E você fala, pô, bicho, vou botar meu dinheiro num projeto de carro voador, quando que isso aí vai sair do papel? A sensação era essa, foi realmente muito doido. E quando a gente começa a realmente dar aula a nível nacional, cara, se dentro de uma turma, 30, 40, 50, 60 pessoas, você tem 60 realidades diferentes, 60 pessoas aprendendo em ritmos diferentes, que se potencializam em formatos diferentes e que entendem melhor de um jeito, outras entendem melhor de outro. Agora, leva isso para campo nacional. Experimenta você, numa mesma fala, ter que chegar a literalmente milhares de pessoas simultaneamente, isso sem contar no que vem depois. Em níveis diferentes, em realidade diferente. E cada uma em realidade diferente, aprendendo num formato diferente, com preferências, né, próprias, e enfim. Então isso foi muito, muito difícil. Então a gente começou a entender qual era a maior interseção possível entre toda essa realidade. E aí quando você começa a buscar a interseção, você começa a prestar atenção no que funciona. Você fala, algumas pessoas gostam mais de A, outras pessoas gostam mais de B. Mas existe uma interseção AB aqui que é gigante, sabe? Que mesmo o cara de A e mesmo o cara de B aprendem, gostam, entendem, funciona. Então é aqui que a gente vai ficar. Então a gente naturalmente foi prestando cada vez mais atenção naquilo que é muito fundamental, naquilo que é muito importante. Então às vezes a gente acaba trazendo o básico para a discussão, mas é porque o básico funciona para todo mundo, sabe? Tipo, e depois a gente recomenda o que a pessoa pode fazer com as suas necessidades mais personalizadas. Mas no geral, a gente foi se aprofundando muito nessas questões que são vitais para todo mundo. E às vezes são informações que as pessoas não têm e mudam absolutamente toda a forma dela estudar, toda a forma dela se preparar. Enfim, tem dicas que são muito poderosas e a gente acabou concentrando nelas. Bacana. Bom, então para começar a falar sobre o assunto em específico de hoje, você tem realidades diferentes na sala de aula, né? Você tem demandas diferentes, como você mesmo comentou. E uma das demandas que existem, acho que em qualquer tipo de aluno, são as demandas de rotina, de aspecto psicológico, de praticidade. Eu acho que hoje, por mais que você tenha alguém com muita assistência, alguém com pouca assistência, alguém com assistência mediana, alguém que estuda muito tempo, alguém que não estuda muito tempo, enfim, né? As realidades que a gente pode encontrar aí no meio da sala de aula, né? Das salas virtuais. Eu acho que todo mundo se encontra em um lugar que é o lugar da insegurança. Porque quando você começa uma preparação para uma prova, você não tem aquela vaga. Então, acho que só o fato de você não ter a vaga, de você preparar um ano inteiro com a possibilidade de não conseguir aquela vaga, isso já mexe com o seu psicológico. Então, eu quero começar com a parte psicológica. Professor Hansen, a gente não é muito de números, de exatas, mas eu quero entrar um pouco na parte de porcentagem. Vamos tentar colocar, assim, níveis de porcentagens. Qual número você daria que você acha que é relevante numa preparação de alto nível para um aluno, para o vestibular ou para algum concurso, no que tange ao aspecto psicológico? O quanto ele precisa ter em níveis de porcentagem para ele conseguir ter bom estudo, boas aulas, bons simulados e, consequentemente, uma boa prova, uma aprovação? O que você acha aí? Olha, obviamente, quando a gente fala de fator psicológico, isso é altamente relevante e é cada vez mais relevante dependendo do quadro da pessoa, né? Algumas pessoas são mais ansiosas, outras pessoas são menos ansiosas, isso já muda absolutamente tudo. Mas eu já vi muitas pessoas que não se prepararam tanto em horas de estudo chegarem no dia, irem à prova e conseguirem, até por uma situação de calma, por um hábito de boa leitura, até performarem bem. Mesmo uma pessoa que não tinha toda a base. Agora, eu já vi muita gente muito boa, com muita base, muito conteúdo, mas que por uma questão psicológica
não conseguem performar na prova. Não consegue. Eu já tive aluno genial. Genial, assim, genial real, sabe? Tipo, segundo lugar, medicina FRJ. Nesse nível. Nota dele, top Brasil, assim. Coisas loucas. E ele perdeu o Enem num ano por ansiedade. Não fez a prova. Por questão de ansiedade. Então, na verdade, o fator psicológico, ele tem que ser uma preocupação quase constante ao longo do ano. E é óbvio que eu não vou falar que ele é 50%, 60% da preparação, porque tem muito conteúdo para estudar. Então ele tem que estar ali sempre na casa dos 10, 15% da sua preocupação ao longo do preparo. Então ele tem um tiro maior no começo, em que você tem que ter uma base para você fazer o ano. Depois ele é um acompanhamento e lá perto da prova você começa a aumentar esse fator psicológico. Você começa a aumentar a sua preocupação com o seu bem-estar. Então ele funciona como se fosse uma onda. E aí quando eu digo isso, eu acho que o começo de tudo, uma dica muito simples. A pessoa que sabe onde ela estuda e que horas ela estuda, tem várias pesquisas que mostram que, em teoria, ela vai ter 3 vezes mais chance de conseguir estudar. Só porque ela sabe onde e quando ela estuda. Então, se você sabe que é de manhã no seu quarto, se você sabe que é de noite na sala, se você sabe que é de tarde no escritório de alguém que, cara, que tem ali... E eu sei que muita gente não tem, às vezes, um espaço só para isso, mas a pessoa sabe onde, sabe? Ah, não, é na minha hora do almoço do trabalho. É quando eu chego em casa. Só da pessoa já ter isso muito bem estabelecido, aumenta 3 vezes a chance dela conseguir estudar. Por quê? Porque a briga psicológica ela é diária. O Brasil é o país, pela OMS, mais ansioso do mundo. As pessoas ainda procrastinam. Então, quando você junta isso tudo, a procrastinação vai fazendo você deixar para depois. Ela vai fazendo você deixar para depois. Você sempre joga para depois. Sempre joga para depois. E a ansiedade é quando você começa a se deslocar do presente para o futuro, né? Você começa a não olhar para o que está acontecendo agora e você começa a pensar na prova, você começa a pensar que você não vai conseguir, você começa a pensar que quando você chegar em casa não vai dar tempo, você começa a pensar... Você vai jogando para frente e você vai fugindo do agora. Então uma coisa que eu explico para eles é: ansioso, muitos são. Procrastinar, muitos vão. Mas se a gente parar agora e tiver uma mínima rotina organizada, a ponto de você não ter que pensar o que fazer, mas só fazer, a tua chance aumenta muito. E eu tiro essa pressão de você. Você não tem que todo dia decidir. Você não vai decidir o que estudar, como estudar, onde estudar. Está decidido, está combinado, você só faz. Só faz. E um ponto que você colocou aí que é importante, às vezes a gente tem uma impressão errada de que assim, o que me dá cansaço mental é ter muitas tarefas. Então, eu vou estudar pouco, então eu não vou para essa aula. Eu tô cansado hoje, não vou assistir essa aula. Hoje está programado para matemática, não vou fazer matemática, vou ver uma série. Só que o que dá cansaço pra gente é justamente a procrastinação. É o fato de assim, caraca, eu tinha que estar estudando, eu tinha que saber essa matéria. Então, eu acho que quando a gente consegue, como você falou mesmo, né, colocar a rotina, respeitar essa rotina e evitar essa procrastinação, então a gente consegue reduzir alguns níveis de ansiedade, porque você fez. É isso, né? Porque a ansiedade é aquilo que não está feito, é aquilo que não está concluído. Então, uma rotina que você consegue concluir, que você consegue respeitar, você vai reduzir em níveis talvez significativos essa ansiedade e, consequentemente, vai conseguir resolver melhor, porque se tratando de aspecto psicológico, você já reparou que às vezes um aluno que não está muito bem da cabeça, né? Ele está muito desgastado, ele está muito ansioso, a tendência dele escolher a opção errada, uma vez que ele está entre uma e outra, é muito grande? Porque já existe, talvez assim, um espírito de derrota ali, já tem uma coisa assim que, eu não vou conseguir fazer, e muito do não vou conseguir fazer se perde quando você tem a rotina e você consegue fazer. Tá? Por exemplo, hoje eu vou estudar matemática de 3 às 5, regularmente. Hoje eu vou estudar matriz. Aí eu vou fazer 15 questões. Você fez as 15 questões, você conseguiu chegar ao ponto, porque uma vez que você também é bem instruído, isso é importante, né? Você é bem instruído, você acabou com isso. Você fez, você provou para o seu cérebro justamente que você sabe fazer questão de matriz. Então, você vai pegar uma questão de matriz, por mais que possa ali existir uma dúvida, a prática e a rotina levam você talvez ou acabar, né, aniquilar, ou então reduzir bastante, né, esse ponto. Você trouxe um ponto muito relevante, que é o que te cansa mentalmente, né? Tem uma neurocientista fantástica americana, se eu não me engano o nome dela é Kelly McGonigal, alguma coisa assim. Ela tem muito livro em inglês ainda, mas acho que vários já estão traduzidos.
E ela explica que nós temos um banco de decisões diários e que ele é finito. E que você chega uma hora que simplesmente o seu corpo não consegue mais tomar decisões. É realmente muito interessante o que ela fala. E é por isso que pessoas que têm rotinas muito estabelecidas, é por isso que pessoas que não pensam muito ao longo do dia, elas conseguem se cansar menos e serem mais produtivas. Só que quando a gente leva para o universo do aluno, o que as pessoas não pensam é quantas decisões você precisa tomar quando você faz uma lista de exercício, cara. Sabe? Li o enunciado, entendi, não entendi, não entendi. Vou ler de novo. Será que agora eu entendi? Entendi. Agora segue. Qual é a pergunta? Agora vamos lá. Eu sei fazer, putz, não sei fazer. O que eu lembro disso aqui? Cara, qual é a fórmula? É muito doido. Aí fiz. Quais são as opções? A, B, C, D, E. Qual que tem? O que toma uma quantidade de decisões muito grande estudar. Sabe? Fazer exercício. É por isso que a gente fala que você tem que montar um cronograma inteligente anterior. Você não acorda sem saber o que vai estudar. Entende? Tipo, mas como é que eu vou fazer isso? Minimamente separando quais são as disciplinas que você estuda por dia. Não, e saber como estudar também. Você falou um ponto muito importante aí, né? Então, assim, eu acho que como nós somos professores, né? Então, a gente fala o que tange a nossa realidade, saber fazer questão, entender o modelo da questão, entender a prova, entender a matéria, eu acho que é um ponto de partida para a gente reduzir isso. Você evita tomar menos decisões, né? E uma coisa que eu também sempre tento instruir meus alunos, isso em exatas é diferente, porque eu já vi aulas de química. Por exemplo, em química, você pega o enunciado ali, sei lá, vamos fazer a fórmula do carbono. E aí, vamos perder um tempo ali resolvendo. E linguagens diferentes, eu acho que humanas, às vezes, também pode ser por esse ponto, né? E linguagens, a gente perde muito tempo no enunciado. Então, uma vez que você consegue, por exemplo, vamos lá, ele fala ali uma questão que ele pede como que a dança, ela traz uma nova fórmula em relação à comunicação. Aí, por exemplo, ele marca a comunicação, ele vai reduzir muitas decisões dele nas opções. Porque vai ter uma opção ali, por exemplo, estereótipo social. Mas isso não tem a ver com comunicação. Entende? Mas tem a opção que fala ali, traz uma nova forma de linguagem, dialogística. Essa pode ser a resposta. Então ele reduz o estresse dele, ele consegue caminhar bem pelo texto. E acho que em geografia, história, a gente também segue um caminho parecido com esse, né? Do trabalhar bem o enunciado, trabalhar bem o texto. E você também toma menos decisões. Eu acho que em relação à parte mais prática, eu tento colocar na minha vida também isso, né? Por exemplo, eu não lembro ou esqueço nada. Quem me lembra é o Google Agenda. Então, o Google Agenda, assim, hora de fazer meus ovos, né? Como 10 ovos por dia para, né, ter aquela rotina lá de maromba. Hora de escolher a roupa. De manhã eu não vou escolher minha roupa, ela tá escolhida ali. Então eu acordo e faço as coisas mais robóticas possíveis para que quando chegar a aula, aí sim, eu vou tomar várias decisões. E é isso, como você falou, né? São finitas as possibilidades ali de escolher decisões, então eu tenho que saber quais decisões vamos ter que tomar, né? Sim, o estudo de decisões é muito interessante. Ele mostra como que as piores decisões são tomadas no final do dia, depois que esse banco acaba. É realmente muito interessante isso. E, obviamente, quanto mais rotina você tiver, melhor. E quanto mais endereçada essa rotina, melhor também. Por exemplo, os alunos eles têm duas crenças que são muito complicadas. Uma que as pessoas repetem abertamente, são coisas tipo, eu preciso estudar matemática, eu preciso estudar química. Essa frase em si, ela é desesperadora para a maior parte das pessoas. Sabe? Porque parece que você tem que aprender matemática para fazer o Enem. Parece que você tem que aprender história para fazer o Enem. Cara, pergunta para um matemático se ele acabou de estudar matemática. Isso é sério, não acaba. Você tem que diminuir o universo de coisas que você tem que fazer, sabe? Não tem que aprender matemática. Tem que aprender os tópicos que aparecem na prova. E desses tópicos, quais são? E qual é o primeiro? E qual é o que eu vou fazer agora? Então eu não tenho que aprender a matemática. Eu tenho que aprender agora figuras planas em trigonometria, porque cai sempre. Eu preciso fazer bem juros. Vai diminuindo o universo das cobranças. É por isso que eu falo assim, direciona, para de tirar a pressão, sabe? Tipo, cara, que eu não sei nada de física. Cara, se você não sabe nada de física, por que você não aprende, sei lá, os 10 top conteúdos de física que mais aparecem na prova? Perfeito. E tira o peso de querer aprender toda a física, porque não vai rolar. Reduzir é a melhor maneira, né? Professor, beleza. Tá. Vamos supor que um aluno, ele conseguiu colocar isso em prática, tá? Ele conseguiu estudar bem. A gente teve nossa primeira prova aqui para quem é do Rio de Janeiro, que é a prova da UERJ. E eu tive muitos alunos que tiraram A. Alguns alunos que não conseguiram A, mas conseguiram B, e para eles, né, na carreira que eles pretendem, isso é suficiente. Mas eu sempre fico muito preocupado com essa primeira prova, por 2 motivos. Primeiro, em relação aos foram muito bem. Isso pode ser um tiro no pé. Porque o fato de você ir muito bem pode fazer relaxar.
E a gente não tá numa época de relaxar. Eu sei que a gente precisa manter a sanidade, precisa manter a calma, mas a calma demais também não faz você andar. E também tenho medo em relação aos que foram mal, porque podem achar que isso, sei lá, interpretar esse resultado como se fosse uma coisa definitiva. Ele é ruim, ele não vai conseguir mais. Então, queria que a gente pudesse pensar agora, como é que a gente pode orientar os alunos que fizeram um exame. Pode ser, sei lá, alguém ter feito um vestibular no Paraná, não sei, né, aqui no nosso público, mas alguém que tenha feito um exame agora, valendo nota, e para os que foram bem e para os que foram mal. O que a gente pode dar de dica para eles que eles não se percam nesse processo, que já ainda falta um bom tempo, né? Estamos em junho ainda, julho. Então, sintetizando, a rotina, ela resolve isso, né? Porque a primeira dica é, se você tem uma rotina, mantenha ela. Mesmo que tenha ido bem, ou mal. Não, principalmente se você foi bem. Quem foi bem, filho, abraça essa rotina, case-se com ela até o dia da prova, né? Porque está dando certo. Exatamente. E quem não foi bem, melhore sua rotina, sabe? Tipo, não existe... tem uma ideia muito legal que, assim, quase não existe sucesso ou fracasso. Tudo é resultado. Só que você pode ter um resultado legal e um resultado ruim. Mas tudo é resultado. Então, assim, cara, eu fui muito mal. Muito mal não diz nada. Você foi muito mal o quanto? Eram 60 questões, eu acertei 40. Cara, você não foi muito mal. Sabe? Pô, eu acertei 10. Sim, você foi mal. Essas 10 que você acertou foram de quê? Cara, essas 10 foram todas em linguagens, sei lá. Beleza, então a gente percebeu um ponto forte seu. Os outros todos a gente precisa melhorar. Não, acertei metade da prova, só que, pô, muito mais da metade na área de natureza. Mas, cara, então tem alguma coisa com o seu procedimento de humanas. O que a gente não faz é se diagnosticar, porque ao longo da vida toda você foi preparado para ser um aluno e não um concurseiro. Então você nunca foi responsável pelas suas notas. As suas notas chegavam a você. Você fez teste de prova a vida toda e te davam uma nota que era um diagnóstico de como você foi. Só que quando você vai fazer um vestibular, você tem que ser o seu corretor. Você tem que fazer a análise das suas questões. Eu duvido que, tirando algum fato externo ou psicológico, que a pessoa que foi muito bem não dava sinais e a pessoa que foi muito mal também não dava sinais. Mas assim, tem uma questão que eu vi semana passada, tá? Eu vi ótimos feedbacks e esses feedbacks me deixaram preocupado, né? Porque, assim, eu senti muita confiança, ela, assim, tipo, exagerada. Então, já falei assim, calma, né? Não é por aí. Mas eu ouvi isso de 3 pessoas em dias diferentes, que foi o seguinte. Eu falei isso aí. Tá, beleza, você não conseguiu o resultado que você pretendia. Mas o que faltou? Você não pega outra prova e dá uma revisada. Sem brincadeira, eu falei assim, professor, eu não tenho coragem de pegar aquela prova. Eu traumatizei. Então, às vezes, algumas pessoas, elas têm uns resultados ruins e a questão psicológica, né? Ela tá tão frustrada com aquilo que ela não consegue voltar naquilo, né? Parece que, não sei, machuca, é uma lembrança traumática, não sei, não posso diagnosticar, né? Mas talvez na palavra popular, né? Traumático, sim. E aí, o que a gente pode falar para essa pessoa para ela mudar essa cabeça dela? Isso é muito real, porque as pessoas vão ter relações muito pessoais com seus próprios resultados. Depende do quanto ela se cobra, depende do quanto a família dela cobra, depende do quanto ela esperava, a expectativa, isso que você está falando. Mas todo erro, ele é um indicador de alguma coisa que cai na prova e que você não soube fazer. Todo erro é um ponto de estudo, isso é fato. Se você parar para pensar, o vestibular numa régua, se a gente fosse fazer uma coisa super exatas, ele nada mais seria que a quantidade de assuntos que você não sabia e que aprendeu até o dia da prova. Os que você já sabe, eles são seus. Você tende a acertar. Se organiza, né? Se organiza, pratica, revisa, você vai estar lá. O sucesso vem na quantidade de coisas que você não sabia e passa a saber. E os seus acertos não te indicam isso. São seus erros. Sabe? As pessoas precisam melhorar a relação com os próprios erros. Então, se eu virar para você e falar assim, cara, se você fizesse uma prova de química agora, o que você acertaria? Isso é uma catástrofe ou não, meio a meio. As pessoas começam a se defender assim, não, a parte X eu sei fazer. Biologia e genética, sabe essa coisa assim? Tipo... Se eu acertasse 2 questões, eu ficaria feliz. Acho que depende um pouquinho da interpretação que a gente faz do resultado, né? Exato, mas sabe quando a pessoa fala assim, não, física eu sei circuito elétrico e mais uma coisa. Cara, beleza, então você sabe o que você tem que revisar. Agora, o que você não sabe em física e que cai? Pô, termodinâmica cai todo ano, você sabe? Não. Então para de querer aprender física
e tento falar assim, como é que eu aprendo termodinâmica até a prova? Porque cai eu não sei. Então, melhor. Mas aí fala assim, Hansi, mas como é que você vai saber se a pessoa tem... Como você falou, às vezes a pessoa não quer olhar para a prova. Então a pessoa precisa pedir para alguém olhar para ela e fazer esse diagnóstico, Sim. assim. Eu sei que às vezes a pessoa não quer se expor, sabe? Então, assim, é até o caso, às vezes, as pessoas realmente procurarem ajuda profissional, sabe? Uma ajuda psicológica, uma ajuda médica. Quando a pessoa sente que ela está travando o próprio comportamento por causa de um exame, e por mais que a gente fale, cara, a prova não é você, o resultado não é você, o resultado não define quem você é, o resultado não define quem vai ser você no final do ano. Muitas pessoas sentem, e a gente sabe disso. E acho que é até um papel dos professores, porque a gente vive isso, Hugo, eles não. Você todo ano vê os alunos que passam, eles não. Eles estão chegando agora. Muitos alunos que têm o perfil, que está tudo ali para passar, eles não sabem que tem o perfil para passar. Eles só carregam aquela insegurança de achar que não vão passar. Quando, na verdade, você olha e fala assim, cara, eu já vi muita gente com mais dificuldade que você, que acertava menos questões que você, que tinha menos presença que você e que depois de poucas melhoras conseguiram. Cara, você tem tudo para passar, mas a pessoa não enxerga isso nela. Então, a gente que vê o aluno todo ano e vê os casos de sucesso, a gente deve dar esse, sabe, essa afagada de apoio. Sim. É importante, importante. Bom, e agora, a pergunta, ela vai mais ou menos próximo. Só queria fazer uma observação que eu esqueci de falar. Você falou em relação às palavras, né? As palavras, elas são muito complicadas, né? A gente fala muita coisa, mas dificilmente internaliza. Por exemplo, você falar, né? A educação muda. E ali você percebeu naquele dia, e é a mesma coisa, né? Você não é a sua prova, você não é os seus erros, mas é isso. As palavras demoram pra gente internalizar. Bom, Hansi, a gente tá aqui mais ou menos junho, julho. Eu julgo, isso é uma questão pessoal, tá? Que essa parte, esse momento é um momento muito tenso para um adolescente. Porque eu lido com frustração. Imagino que você também lide. E nós não somos mais adolescentes. E pra gente é uma coisa difícil. Eu, assim, quando eu coloco uma meta, me esforço, não consigo, isso realmente mexe comigo. Acho que mexe com qualquer pessoa. Pô, pra um adolescente de 18 anos, que nem sabe o que é, né? Ele tem que escolher a carreira da vida dele, o resto da vida dele. É muita coisa para ele decidir, para ele tomar e tal. E o início do ano é um ano que ele tá animado, né? Caramba, vestibular. Final do ano, daquele gás final. Esse meio do ano, ele é muito importante na preparação dele, porque pode ser decisivo. Então, como que a gente pode, talvez, incentivar o aluno a, talvez, manter a sua rotina? Porque, vamos pensar aqui, tá? Uma rotina, às vezes, funciona. Mas, às vezes, ela desgasta. Às vezes, ela te deixa entediado. Você entende? Tá certo, tá dando certo. Eu tô vendo o resultado, mas eu fico entediado. Eu sei que é uma pergunta difícil, tá? Então, eu quero que a gente pense uma coisa mais complexa aqui. Mas como é que a gente pode ajudar o aluno, nesse momento, a não desanimar, a não perder a rotina, a não ficar entediado? Vamos dar essa prosa aí, ó. Vamos lá. Na verdade, é um questionamento muito importante, até porque não é só para o aluno, né? Acho que em vários momentos da vida você entra num... Não sei se é um costume, um marasmo, não sei, um hábito, e aquilo acaba... Aquela queda normal. Na queda normal. Sim. É muito normal, até por um condicionante de vida, que o meio do ano seja um período de férias. Se você parar para pensar hoje, até hoje como professor, chega no meio do ano, você entra numa sala de professores, eles só falam em férias, e eu tô falando de pessoas que têm 20, 30 anos de magistério, porque a pessoa só viveu isso a vida toda. Ela foi da escola, faculdade, trabalho. Todos eles, janeiro, dezembro, julho, eram períodos de férias. Então existe um condicionante normal do meio que não tem como ignorar. Então assim, imagina um aluno que só viveu isso na vida. Ele não lembra quando era bebê. Então a vida dele inteira, todo julho era um break. Então ele continua querendo isso, parece que o corpo dele pede. E os professores também. Você entra numa sala de professores, então assim, cara, eu preciso dessas férias, eu não aguento mais. Aí a pessoa passa 2 semanas de férias, volta a outra. Parece que o corpo esperava aquilo. Então existe uma questão do meio e social que é natural saber que a gente tem uma queda no meio do ano. Então a primeira coisa é assumir que isso é uma questão. Ótimo. E não fingir que não é, porque é. Os alunos falam assim, cara, eu tô muito cansado. Aquela série começa a chamar mais atenção do que o normal, sabe? Tipo, aquela tarde que você não estudou, ela foi muito boa. Então, para a gente botar essa conversa em pauta, eu acho que eu traria 3 coisas importantes. Uma é,
Ambiente. Cara, ambiente é coisa pra caramba. Você tende a fazer aquilo que as pessoas do seu ambiente fazem. Isso é quase uma sabedoria popular. Lembra do diga com quem andas? É porque às vezes o dito popular foi o que você falou, banaliza muito e a gente não para pensar. E é óbvio que a gente não pode estigmatizar. Então tem que a diga com quem andas e diga com quem andas. Não, você pode ser diferente de um meio. Mas existe um padrão de comportamento, principalmente quando você constrói um ambiente positivo para o que você quer. Então, às vezes você está num ambiente que as pessoas chegam e estudam. E às vezes você é a pessoa que não quer estudar naquele dia, mas você olha em volta e está todo mundo estudando, cara. Você fala, cara, eu vou estudar também. Eu tive um grupo de alunos de medicina, que eles obviamente tinham um grupo de WhatsApp deles, que eles falavam, trocavam figurinha, marcavam coisas. Mas eles tinham um grupo chamado Dúvida. Eles brincavam assim comigo, Hansen, nem educado a gente é. Não existe bom dia, não existe obrigado. Gente, vocês não estão entendendo. O grupo era, alguém sabe? Pau, foto de uma questão. Não tinha mais nada. Alguém sabe? Todo mundo olhava, sabendo ou não. Porque se você não soubesse, de novo, era a chance de aprender algo que você não sabia. Se você soubesse, você ia ajudar alguém, porque em pirâmide de aprendizagem é a melhor forma de você aprender, é você ensinando alguém. Parece bobeira, esse grupo era fantástico. O grupo não tinha outro objetivo que não. Alguém sabe? Foto. Não sei, fico de olho. Sei, explico. Áudio, desenho, faço a questão na mão, mando uma foto. Então, ambiente é uma coisa muito poderosa. Então, assim, se você está desmotivado, tenta entrar num ambiente que as pessoas tenham o mesmo propósito. Isso é bem legal. Outra coisa é, quem tende a ter uma rotina a ponto dela virar hábito, tende a sofrer menos. Sabe? Então, você que conseguiu formar a rotina lá atrás, quando a gente falou, cara, arruma um momento, faz um cronogramazinho, sabe que horas e quando você estuda. Essa pessoa tende a performar melhor ao longo do ano, mesmo nesses momentos. Então, ter a rotina é outra coisa que ajuda muito. E o último ponto que eu traria, e aí é legal ouvir sua opinião, ver o que você acha, é... Talvez você precise descansar um pouco. Mas você precisa marcar o descanso. Esse é o problema. O descanso, ele não pode ser culposo. Sem intenção de descansar, sabe? Ah, não, eu cometi descanso culposo. Eu descansei sem a intenção de descansar. O descanso tem que ser pensado. Assume que você está cansado pra caramba. Sabe o professor no meio do ano? Que fala assim, meu irmão, se eu não tirar férias agora, eu não sei nem o que acontece semana que vem. Sabe? Então, assim, o aluno fala, Hugo, eu não consigo mais, cara. Eu chego segunda de manhã, eu não quero. Eu não sei o que está acontecendo. Então, talvez seja interessante você parar mais uma pausa programada. Pensada nisso. Num ambiente para isso, em que você faça passeios, em que você encontre pessoas, em que você durma mais, em que você vá para o ar livre, que você nade, sabe? Pega um sol, quebra a rotina e saiba quando você volta. Essa pessoa tende a voltar melhor que aquela que fica descansa, não descansa, burla um dia, mata uma aula, sabe? Tipo, já não performa e acaba não parando em momento nenhum. Uma semana bem descansada, às vezes, salva o seu ano, se é isso que você precisa. Entende? Para não cometer descanso culposo, porque acontece muito. Eu acho que vale bastante comentar esse último ponto aí de cansaço, de descanso, inclusive. Professor, já teve alguma fase meio workaholic que você não desligava, só trabalhava? Eu, pessoalmente, algumas. Porque eu durmo pouco, não sei se você dorme bem. Eu durmo pouco também. Eu naturalmente durmo pouco, isso é uma coisa. Trabalho bastante. Eu vou falar uma coisa assim, agora eu vou falar pessoal, tá? Depois eu vou tentar trazer isso de maneira mais geral. Pessoalmente, eu preciso sempre estar em atividade. Isso é, obviamente, um indicador de ansiedade, né? Um indicador de muitas questões. Que eu lido com isso há muitos anos. E acho que eu sou muito ligado da rotina. Você fala de rotina, então eu também sou muito organizado. Na verdade, quando você quebra a minha rotina, isso mexe comigo. Né? Então, assim, acho que o meu psicológico ele é abalado de fato quando a minha rotina ela é quebrada. Então, lá, meu Google Agenda, alguma coisa não foi respeitada, isso vai mexer comigo. Beleza, isso é um ponto, tá? Inclusive, eu reitero o que eu disse antes, né? Porque a gente fica mais ansioso pelo não fazer do que pelo fazer. Então, a rotina, a tarefa, ela é importante. Ok. Mas vamos a um ponto importante. Uma vez, eu estava dando aula e o tempo da aula é de 2h30. Isso é uma insanidade, né? E aí eu
tava dando aula, né, pegando e tal. E aí eu descobri que a própria galera falou assim, cara, dá um intervalo. Mas eu falo, não, intervalo não. Vestibular, assunto, conteúdo, vamos. E eu meio que brigava com o sistema, né? Eu queria dar aquelas 2 horas e meia direto, tal, passava do tempo. Até que um dia, cara, acho que vou fazer um teste aqui, para 10 minutos, como normalmente as pessoas faziam, né? Isso bem no início, assim, de professor. E aí, eu dei 10 minutos de intervalo, cravados. Quando eu voltei, era outra aula. Foi inacreditável. As pessoas sorrindo, sabe? As pessoas sorrindo, tipo, 8h30 da manhã, as pessoas respondendo, fazendo perguntas pertinentes, aquele negócio ali, né? A gente sincronizados, assim, em relação ao professor-aluno. E ali eu entendi o poder da pausa. Inclusive, eu sou músico também, né? E a pausa também é música. É importante fazer pausa. Você não canta o tempo todo, você não toca o tempo todo, você não informa o tempo todo. Até mesmo no discurso tem a pausa, né? Como ela é importante, como ela é relevante. E aí, trazendo isso para esse ponto aqui, eu acho que uma vez que a rotina ela é respeitada, ela é colocada em prática e ela tem efeitos, eu acho que a gente pode se dar direito a descansar quando estiver cansado. Porque é isso, nós não somos robôs. A gente não vai ser assim, regular, né? A gente não vai ser regular o tempo todo. Vai ter um dia que a gente vai estar mais cansado, vai ter um dia que a gente vai estar desgastado, que você, tipo assim, não quero. E eu acho, sim, importante o descanso. E se falou de professores, você chega na sala de professores e tá assim, status, aguardando férias. É isso, né? O único ponto. A galera está vivendo... Por que você está vivendo hoje? Pelas férias, às vezes nem pelo salário, né? Que salário? Que? Não quero férias. Eu quero descansar, né? Quero acordar 11 da manhã. Depende lá do que a pessoa quer. Então, eu acho que é importante, sim, o descanso do aluno. Acho que é importante ele ter momentos... Eu não sei, assim... tinha um momento antes da minha vida que eu queria programar, sei lá, o meu descanso, assim, a hora que eu vou ver série. Eu quero ver Netflix. Eu quero passear com o meu cachorro, né? Eu quero ficar com a minha gata, quero ir à praia, quero ir ao shopping. Então, acho que esses momentos de lazer também são importantes porque eles vão refrigerar a nossa alma. Eu não sei o ponto de vista científico disso, eu não sei o quanto disso vai influenciar na dopamina, né? Mas, sim, o descanso ele é muito importante assumir nesse momento. Então, talvez alguém em julho, talvez seja bom descansar, parar mesmo. Muito. E, assim, eu trabalhava principalmente com quem queria medicina, né? Então... A gente montava cronogramas muito pesados, assim, no sentido de... É o que você falou. E as pessoas vinham achando que a gente ia montar um cronograma que ele era tampado de aula, que a pessoa praticamente acordava, tinha um tempo para comer e depois ela só ia dormir. E não precisa ser assim. Na verdade, o cronograma mais forte, mais perfeito, é aquele que cabe na execução. Não, então, assim, eu sozinho sou incapaz de fazer um cronograma perfeito para você, sem você. Eu preciso da sua visão para que aquilo seja perfeito, mas aquilo precisa ser executável. Então, assim, isso era um grande ponto. E como você falou, muitas pessoas ficam mal quando quebram rotina, sabe? E coisas acontecem. Então, quando eu montava um cronograma, eu montava com eles um horário da semana que era o horário do reparo. Que se alguma coisa desse errado, já tinha um bloco na semana que ele tinha para reparar se desse alguma coisa errada e você não tem motivo para desesperar. Então, terças à tarde eu faço redação. Eu paro, escrevo redação, pesquiso, é meu dia. E essa terça à tarde faltou luz. Essa terça à tarde você tinha uma consulta. Essa terça à tarde você tinha um dentista. Acontece. Mas a pessoa já separou que todo sábado de manhã ela vai cumprir aquilo que não deu para fazer na semana, só para fechar a semana e ela ficar bem, curtir o final de semana. Então a pessoa, aconteceu uma coisa, não, tudo bem, então eu vou fazer isso sábado de manhã. Só o fato dela dar um check, isso aqui não tá voando, meu Deus, eu não fiz, o que eu vou fazer da minha vida? Não, calma, tem um bloco que é só quando você repara. Então você vai lá e monta. E aquilo dá um conforto, principalmente para alguém que precisa de recomendação, indicação, ou até um pouco de ansiedade mesmo. Esse cronograma, ele funciona muito, sabe? E as pessoas, mas eu vou ficar preso numa rotina? Eu não gosto muito dessa visão. Eu acho que é o oposto se foi você que escolheu. Se foi você que decidiu o que é melhor para você, se foi você que decidiu o que funciona melhor para você, para mim isso é o oposto de você estar preso. Para mim isso é você se ouvindo, sabe? Tipo, você se respeitar. E duas coisas que eu falo que são imprescindíveis assim para todo mundo é sono. Mas chance, eu vou deixar de estudar para dormir? Vai, senão não é execuível. Imagina se eu viro e falo para o aluno estudar só 3 horas para poder estudar mais.
ele não vai chegar no dia da prova. Ele não vai aguentar, isso não é palpável, sabe? Então, o aluno ele precisa ter um respeito de horas de sono para que ele possa render. Ué, mas eu vou conseguir fazer menos coisa no dia? É melhor fazer menos coisa com uma performance maior do que você estar arrasado e não conseguir prestar atenção. Quantas vezes a gente assistiu aula? Eu trabalhava e fazia faculdade à noite várias vezes. E tinha dias que eu ia para a faculdade que eu olhava e falava assim, cara, parece que eu não estou absorvendo nada. Aí eu saía, bebia água, já assistia aula em pé. As pessoas até riam, assim. Às vezes eu ficava em pé, assim. Sabe? Tipo... Tem alunos que pedem pra ficar em pé. E eu super entendo. Eu tô com sono, eu preciso. Sim. Sabe? Então, assim, sono e água. Água, assim. Água. Você não pode desidratar. Sabe? Tem umas coisas assim. A partir de 5% de desidratação, mais ou menos, tem gente que chega a perder 30% de capacidade de concentração. Sabe? Então, assim... Você está numa aula longa, você precisa ter uma garrafinha d'água. Você está construindo um raciocínio, sabe? O cérebro, ele é mínimo e ocupa, sei lá, 1/4, quase 1/3 da nossa energia. Ele gasta muito, ele precisa de água. Então, são coisas bobas, mas sabe? A rotina, você senta, você tem uma garrafa d'água, você sabe que horas você estuda, você tem um cronograma. Eu sei que isso parece muita coisa, mas quando você bota na linha, isso vai fazer muita diferença para a pessoa. Professor, vamos aproveitar que você falou isso. Eu acho que você já viu a pergunta, porque você descreveu exatamente o que a gente vai falar agora. A gente vai ter um quadro agora. O nome desse quadro é Essa Meu Aluno Não Erra. Solta a vinheta. Bom, aqui a gente vai colocar algumas situações, tá? Foram coisas que eu vi semana passada. Fiz ali uma curadoria, né? Fiz uma filtragem e cheguei a 2 situações. Então eu queria que eu te mostrasse aqui a primeira situação na TV. Vamos lá. Ó, o aluno sempre acerta as questões na sala, em casa, mas quando chegam as avaliações valendo nota, por exemplo, simulado, ele não tem a mesma precisão de acertos. O que fazer? Pô, o exemplo que você falou do rapaz, né, de medicina, ele perdeu a prova. Inclusive, eu também tive um aluno, mas ele foi para outro caso. O aluno, ele fez prova para a Polícia Federal. Eu estudei 3 meses com ele. E nas 2 últimas semanas, ele quis fazer aula todos os dias comigo, de português. Todos os dias. E ele falava assim, não tô dormindo. Tô indo direto. Falei assim, cara, isso não é muito legal. Você precisa descansar. Sabe qual foi o resultado? Ele perdeu a prova. Ele acordou 1 da tarde, completamente destruído e cansado. Eu fiquei arrasado com aquilo. Porque esse concurso é pior do que o vestibular, né? Porque ele não tem todo ano, né? Vestibular tem todo ano, mas alguns concursos demoram alguns tempos para abrir e tal. E para você ver como é que o aspecto psicológico, ele interfere na pessoa fazer a prova ou não, a pessoa perder a prova. Mas vamos pegar um exemplo menos dramático, que é esse aqui, né? O cara não consegue ir tão bem. Como é que a gente pode instruir esse aluno existe, né? Essa é uma realidade que existe, né? Ele vai bem na sala de aula, ele treina bem, só que chega na hora, cara, dá ruim. Vamos pensar aí, que a gente pode ajudar esse aluno? Tem algumas situações que podem explicar isso, né? A primeira é que, às vezes, na sala de aula, ele acabou de ver um conteúdo e vai ter que falar sobre aquele conteúdo e ele simplesmente está fresco. Então ele tem que entender se ele não acerta na sala porque ele acabou de ver e ele é capaz de reproduzir de forma mais simples. E se ao longo do tempo, ele literalmente perde aquilo por memória, por outras coisas. Então, é sempre importante a pessoa fazer ciclos de revisão. Então, na verdade, nesse sentido, errar no simulado seja talvez a melhor coisa para ele, porque é um sinal de alerta. Tipo, cara, cuidado, você assiste um conteúdo, depois de 2, 3 meses você está esquecendo. Então, ele é uma pessoa que tem que ficar fazendo revisões ao longo do ano para garantir que ele não esqueça. Então, isso pode acontecer. Tem que ver se é isso. Existe uma coisa que é muito provável que seja também, que é a pessoa que se sente nervosa diante de um cenário desse. E acho que tem 2 caminhos. Um é aquele que a gente já chegou até a comentar. Se isso é uma coisa crônica e a pessoa erra muito, ela deve procurar ajuda. Porque, enfim, tem pessoas que realmente precisam de uma ajuda profissional médica real, psicológica real, acompanhamento, para poder fazer bem. Então tem gente que... Isso e ponto, é simples, é uma questão de saúde. Agora, tem outras pessoas que é realmente uma questão de ansiedade. Uma coisa que funciona muito para essa pessoa, e ela tem que entender que o simulado é isso, quanto mais você tem informações sobre o que vai acontecer, menos ansioso você tende a ficar.
Quanto menos informações você tem quem tem ansiedade, alguém vira e fala assim, eu preciso muito falar com você, depois eu te chamo. Trevas, assim. Eu não sei o que essa pessoa vai passar nas próximas horas, mas é desesperador para quem é ansioso. Olha, eu preciso falar com você sério, depois eu te ligo. Então por que falou? Não fala. Espera a hora e liga. Não joga. Se for o diretor, então, o chefe, tu não almoça, né? Tu não vive no dia. Gente, hoje no final do dia tem uma reunião muito importante, tá? Como assim? Pelo amor, você não faz isso comigo. Então algumas pessoas, elas precisam ter a situação do simulado mais vezes antes do simulado. Sim. E parar de fazer só ali na sala ou só num ambiente muito confortável, sabe? Então a pessoa deveria fazer mais blocos de exercícios aleatórios. Porque vamos lá, por exemplo, você é uma pessoa muito organizada. Se eu viro para você e falar assim, vamos fazer um bloco de questões de linguagens, parece que seu corpo se condiciona para aquilo. Você já sabe, beleza, eu tô na minha praia, beleza, tranquilo, senta aí, mole, pode vir, tô preparado. Se eu falo assim, uma matéria que seja muito ruim, a gente brincou com química, vamos lá. Você vai fazer um bloco de química, até a condição do, putz, vou me ferrar, você já aceitou também. É isso aí. Você já está condicionado para o bem ou para o mal. Mas para quem tem ansiedade, só de saber o que vai acontecer, seja bom ou ruim, é melhor que não saber. Sabe esse sentido de estar perdido? E muitas vezes o simulado, a pessoa não sabe o que cai, não sabe a ordem, e ela começa a se ver na prova, sabe? E as pessoas, elas tratam o simulado como se fosse uma lista de exercício. E ela esquece que o simulado, ele pode ir além da lista de exercício. Vou te dar um exemplo. Não seria difícil tirar 1000 na redação se eu tivesse 4 horas para fazer uma redação. A redação do Enem não é você tirar 1000 na redação. É você tirar 1000 naquela 1 hora que o Enem prevê e que você acaba usando ali 1h15, 1h20, porque você toma um pouquinho da prova. Então não é fazer uma redação nota 1000, é fazer uma redação nota 1000 dentro do tempo que o Enem te deu. Não é fazer 90 questões no dia. É fazer 90 questões num bloco só, junto com redação, dentro do tempo, sem pausar, depois fazer questões de linguagem. Depois fazer questões de humanos. Então, o simulado, ele também serve para você testar como você está em relação a preparo. E aí não é só conteúdo. Então, às vezes, a pessoa fala assim, nossa, mas eu acerto muitas questões que eu faço na aula. É porque talvez na aula você não esteja olhando para os outros aspectos. Como é a sua performance depois de estar cansado? Em casa, quando você vai estudar, em algum momento do ano, sem ser o simulado, você faz uma bateria de muitos exercícios? Porque se bobear, você é uma pessoa que só perde foco. Você falou coisa muito importante e elas me despertaram 2 coisas. Primeira coisa que é solidificar o assunto, né? Às vezes o assunto não está solidificado. Aí você faz 3 questões sobre um assunto e você acertou e assim, então tá tudo certo. E não tá tudo certo, porque existem várias situações para aquele assunto. E outra coisa também, o Hansen, que eu bato muito na tecla com os meus alunos, que eu acho que é mais fácil ver isso em matemática e física e mais difícil ver em humanas e linguagens. E outras provas também, biologia também. Que é o processo para chegar até a resposta. O que acontece às vezes é que tem como você acertar acidentalmente. Sabe? Assim, é letra D. Por quê? Porque aí dá aquela explicação que não faz muito nexo. E eu falo muito com os alunos isso. Eles têm mania assim. Ele tá em sala de aula. Aí ele pegou a questão. Deixa eu ver aqui. É B. É B, entendeu? Tu entra D, C, deve ser a D. Ele não cria um mecanismo para chegar àquela resposta. Eu acho que quando você evita esse momento de acerto na aula, acerto no simulado, talvez, e erro na prova, quando você entende o modelo daquela questão, você falou muito bem, de conhecer a prova, né? Quando você sabe o que vai aparecer ali, você não fica ansioso. Então, uma boa preparação, uma prova que você viu, sei lá, 10, 15, 20 questões de um modelo de questão, você vai pegar aquela questão, você já sabe o que vai aparecer. É uma coisa, sabe, prática e robótica. Eu acho que tem que chegar a esse ponto, né, do quase robótico. Então, talvez também o que eu daria de dica pra galera é assim, entenda o processo para chegar àquela resposta. Né? Por que chegou na letra D? Existe um mecanismo e esse mecanismo, uma vez que você entende, ele vai se repetir naquele modelo de questão. É claro que isso aqui fica uma coisa talvez um pouco ampla, né? Então talvez uma discussão mais sobre a prova em si, que a gente vai ter em outros episódios, isso fica mais claro, mas acho que eu focaria nisso, processo.
como é que eu cheguei? Matemática também, às vezes pode acontecer isso. Você faz ali um raciocínio, talvez não muito bacana, às vezes o professor tem uma outra forma. E, assim, agora eu vou falar com você. Gente, respeitem o seu professor. O seu professor, ele sabe como chegar até aquela resposta ali. Então, assim, às vezes você fez do seu jeito, mas o professor, ele tem um caminho. Segue o caminho do professor daquela matéria e aí talvez você consiga reduzir alguns pontos. Exatamente. E uma coisa que eu perguntava, você foi falando, fui lembrando, será que esse aluno que fez na sala, ele mediu o tempo que ele levou? Uhum. Porque quando você faz um simulado dentro do tempo do Enem, você vai ter ali 2 a 3 minutos para fazer uma questão. Em média, né? Uma você gasta mais, outra você gasta menos. Será que o problema não é a sua performance no tempo? Sabe? Eu fiz 10 questões e acertei as 10. Em quanto tempo? Sabe? Você tinha alguma coisa te pressionando? Fez em 1 hora. Uma hora. Ou você fez igual o Enem que você tinha 30 minutos, a metade do tempo. Ainda tem que passar por cartão. Sabe esse tipo de coisa? Então, é praticar, gente. Eu acho que praticar é o resultado. É igual o que você falou. Você vai pegar modelo, vai pegar formato, você vai saber como é que cai. Eu estou indo mal em simulado. Então, vamos fazer mais. Vamos fazer mais, então. Então, faz mais. Prática. Vamos lá, próxima pergunta. Próxima situação aí que a gente pode encontrar. O aluno estuda 8 horas por dia, mas sente que não consegue evoluir nos acertos de questões, na absorção de conteúdo e nos resultados das provas que faz. Está sempre cansado, não consegue dormir cedo e fica sonolento nas aulas. O que fazer? Acho que essa aí a pergunta responde tudo, né? Porque assim, quando ele estagnou, é porque a condição, o ambiente está difícil dele evoluir. E quando eu digo, às vezes, o ambiente é ele, né? É ele dentro da sala, é ele chegando cedo, é ele que não consegue performar às 7 da manhã porque está dormindo mal. Então, é aquilo que a gente falou. Algumas coisas precisam ser inegociáveis, sabe? Como a gente falou, beber água. Cara, beber água é inegociável. Antes de estudar, dormir, beber água. Beber água, dormir, sabe? Se alimentar, né? Alimentar, sabe? Mas eu preciso estudar. Cara, vamos lá. Uma coisa na escola, quando você tinha bimestralmente uma prova, e aí amanhã você tem prova, e aí você vai lá e se entope de café, sabe? E aí na véspera você estuda pra caramba porque você precisou. Isso é pensamento escolar, isso não é pensamento de concurso. Só que foi o que você viveu a vida toda. A vida toda você viveu em momentos do ano que você dava um pico de estudo, dava tudo de si, sabe? E fala, caraca, essa semana foi pesada, semana de prova, cara, foi pesada demais, mas acabou. Chegava sábado, é um alívio. Isso não pode ser rotina, sabe? Então, assim, a parte do evoluir, você tem outras coisas para fazer. Você tem que perguntar se você tem que evoluir. Acho que essa pergunta ela é muito interessante. Uhum. Eu preciso evoluir? Não sei. Você vai fazer outro vestibular? Você vai fazer o S? Você vai fazer Federal de Londrina? Você vai fazer FUVEST? Porque são outros conteúdos. Às vezes o aluno está condicionado com a sensação de evolução. Eu preciso sempre aprender mais. Cara, você vai fazer só Enem? Porque tem conteúdo que cai no Enem. Eu dou aula pro Enem. Tem vários conteúdos, Hugo, que eu não vou falar. Uhum. Eu não vou falar. Não você vai dar aula disso? Não. Por que não? Porque nunca na história do Enem isso apareceu. Sabe? Tipo, a Estadual do Ceará ela é famosa porque ela cobra algumas coisas que o pessoal fala assim, maluco. Só o S cobra isso. Sabe? Ela teve questão também de tipos de dunas. Sabe? O Enem nunca chegou perto de cobrar isso e eu não vejo nenhum futuro minimamente próximo que ele cobre estrutura de duna. Então não vai existir no meu cronograma do Enem uma aula sobre estrutura de duna. É questão de reduzir, né, o assunto, reduzir o estudo, faz toda a diferença. Exato. Né? Então, assim, primeiro que você tem que cuidar, dormir, beber água, estar bem, se preocupar com o seu psicológico, com a sua alimentação, isso é super importante. Cara, se puder fazer uma atividade física, sabe, espairecer, gastar energia com alguma coisa que não seja só a leitura, o estudo, isso ajuda muito. Mas fora isso o que é evoluir? Ninguém gabarita, Hugo. Sempre tem espaço para evoluir. Eu não tenho mais como evoluir. Eu duvido, porque não tem ninguém que gabarite. Ninguém tira 1000 e acerta 180 questões. Ninguém até hoje fez isso. Então sempre tem espaço para melhorar. Precisa? Particularmente? Não. Hansen, estou tirando 40 e tudo e estou indo muito bem em redação. Eu preciso melhorar? Não. Você precisa manter. Se der para acertar alguma coisa a mais, tudo bem. Agora você vai se pressionar. Alguém que já está acertando 40 em tudo, sabe?
Trabalha para acertar, mas começa a focar naquilo que você não sabe. Até porque o TRI faz pouca diferença, às vezes, entre 40 e 43. Vai fazer pouca diferença. Agora, nessas 40 eu erro sempre as mesmas coisas. Aí é um indicador. Aí é um indicador. Aqui é um ponto de evolução. Agora, toma cuidado para você também não estar se cobrando além do necessário, porque assim... Agora, não, eu estou abaixo do resultado que eu preciso. Então a gente precisa evoluir. Isso é outra conversa. Sim. Não, e assim, também, Hansen, a mente cansada, ela não funciona. Semana passada, eu estava preparando uma aula e eu estava lendo uma questão e eu tenho certeza de que eu farei aquela questão em menos de 2 minutos. Eu levei 6 minutos fazendo, porque eu lia e ficava assim, peraí, deixa eu voltar aqui. E não conseguia me concentrar. E, como você falou, é muito importante, algumas coisas são negociáveis, cara, assim, tipo, o sono é inegociável. Eu vou estudar mais esse ponto, vou dormir. Você vai dormir, né? Eu vou almoçar ou eu vou fazer essa redação. Você vai almoçar. Bem, obviamente, né? Uma boa alimentação. E até mesmo atividade física. Assim, se a gente pudesse ter alguém para falar aqui, né? Os benefícios da atividade física, isso aí é maravilhoso. Bom, mas aí... eu queria dar um procedimento aqui, pra gente prosseguir e falar sobre a nossa rotina de estudos, agora de um jeito talvez um pouco mais científico e técnico, tá? Então vamos tentar falar aqui. Hansen, uma coisa que eu estava pensando é o seguinte, a gente vai para a escola e a gente aprende matemática, aprende a fazer cálculo, aprende redação, aprende a escrever, mas alguém já ensinou a gente como estudar? Nunca, né? Isso é bizarro, né? E o processo de estudar, ele é tudo. Ele é tudo. Exato. Você pode assistir a aula, você pode absorver, mas se você não souber estudar, você não tem resultado. É isso, você não tem, não é que assim, talvez, né? Você não tem resultado. Então, não nos é ensinado uma atividade que é essencial para a nossa vida, né? Para eu me tornar um engenheiro, para eu me tornar um médico, me tornar um professor, fazer provas. E eu queria que a gente pensasse agora, o que é estudar? Sei que pode parecer uma pergunta meio filosófica, mas eu não quero pensar da maneira filosófica, subjetiva, mas existe técnica para ensinar alguém a estudar? Com certeza, existe bastante técnica, até porque a gente meio que trabalhou quase com uma seleção natural em sociedade, né? Quem interpretava bem? Aquela pessoa que pessoalmente gostava de ler, sabe? Quem é bom em exata? Aquela pessoa que, por uma questão natural, ela sempre foi mais propensa, curtia e se dava bem em raciocínio lógico. Era quase uma seleção natural. Uhum. Se olhava e falar, não, essa aqui é a eterno taxação entre humanas e exatas, né? Uhum. A pessoa erra a conta e ela fala, não, gente, tá tranquilo, eu sou de humanas. E parece que tá tudo explicado. Ou o cara fala de exatas e justifica isso, às vezes, para não querer ler, sabe? Então, a gente, às vezes, é muito condicionado a isso. Eu tô dentro de uma caixa e ela me representa. Então, isso é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado e isso é fato. Agora, técnica é porque estudar é você cercar de todos os lados necessários. E o estudar, ele passa por etapas muito simples, como conhecer o conteúdo, praticar o conteúdo, diagnosticar o resultado da prática e revisar o conteúdo. Então, assim, a gente poderia falar de várias coisas, mas essas 4 etapas, se você der esse check, ele já muda o teu resultado. Então, tive contato com o conteúdo, estudei, assisti a aula, fiz as minhas anotações. E aí você pode destrinchar tudo, né? Uhum. Assistir é uma coisa, escrever com suas palavras é outra etapa diferente que complementa de forma incrível. Ensinar para alguém nem se fala. Aí a gente está falando do último nível, aí você é hacker de estudar. É isso aí. Tem uma coisa que eu não sei, ensina para alguém. Eu sei que isso é contra-intuitivo. Caraca, eu nunca aprendi isso, então ensina para alguém. Como assim ensina para alguém? Eu não sei. Então finge que está ensinando para alguém. Mas finge, pare e finge. Como é que você daria aula sobre isso? Você não sei nem começar. Então vai lá e começa. Qual é o assunto? Pega aí, dá para fazer. Então assim, a gente poderia destrinchar em várias coisas. Mas ter contato com o assunto, estudar, assistir a aula, resumir. Fazer exercícios diante da prova que você quer fazer. É Enem. Diagnosticar aquilo que a gente falou. Cara, em biologia eu acerto todas as questões de ecologia, todas as questões de citologia, mas é inacreditável como eu erro genética e meio ambiente. Cara, tá diagnosticado. Uhum. Sabe? Essa parte aqui a gente mais revisa, essa parte aqui a gente tem que voltar. As outras eu prossigo, essa eu volto. Cara, 100% das vezes que caiu esse assunto eu errei. Então você precisa assistir de novo esse assunto.
Você precisa ter mais contato com esse assunto, porque você não aprendeu. Isso é estudar. Isso aqui você não aprendeu. Isso aqui você aprendeu. Então parte para revisão, sabe? Parte para fazer mais questões mais para frente e assim vai. Pois é, e uma coisa interessante, você tá falando aí, é que a gente naturalmente vai querer estudar aquilo que a gente gosta, né? E aquilo que a gente sabe. É difícil você chegar assim, cara, não, hoje eu vou estudar termodinâmica, como exemplo, né? Termodinâmica, mas eu não sei nada de termodinâmica. E aí, como é que eu vou começar tal? E aí, vamos para o aspecto psicológico, né? Já vem aquela coisa assim, eu não sei, eu não vou conseguir aprender, eu não vou conseguir absorver isso aqui. E eu estava lendo uma matéria de um neurocientista, achei muito interessante que ele estava falando sobre foco, né? Acho que assim, o que a gente pensa em estudo é foco. É muito comum alguém poder chegar à sua casa, seu quarto, abrir o livro, ler durante 3, 4 horas e não absorver nada daquilo. Isso pode muito bem acontecer. E aí vem a frustração, vem da rotina que a gente comentou. Ele fala sobre o foco, a gente tem 2 tipos de focos, né? A gente tem um foco que é um foco múltiplo, que a gente faz várias coisas, a gente mexe no celular, a gente vê série, cozinha, conversa com alguém. E tem um foco contínuo, que você foca em uma ação e você continua, né? E aí, nesse sentido, o ideal seria acabar com a distração, né? Você tirar o celular, tirar coisas que podem te interromper ali e ficar continuamente naquele assunto. Eu acho que isso já é um dos pontos que as pessoas não conseguem ter aquele foco contínuo. Assim, cara, eu vou pegar esse assunto aqui e eu não vou passar enquanto não terminar isso aqui. Porque a tentação de você errar a primeira, errar a segunda, errar a terceira questão e desistir daquilo, e assim, cansei, vou ler uma coisa que eu gosto, é muito forte. Então essa disciplina de você continuar apesar do erro e, por favor, né, identificar os seus erros, identificar ali os assuntos que você não está conseguindo, eu acho muito importante de desenvolver também. E você não decidiu o que você vai estudar no dia, né? É meio repetitivo, mas a gente volta no cronograma. Porque o cronograma bem feito, ele separa inclusive qual é a disciplina por dia. E eu ainda recomendava a pessoa botar um assunto que gostava, com um assunto que ela não gostava e o que ela não gostava primeiro. Vamos lá, você é uma pessoa de linguagens. Então eu imagino que você gostava de estudar português, ou literatura, ou redação, enfim. E talvez você odiasse física. Pode ser. Perfeito. Então vamos lá. Então a sua segunda seria física primeiro e português depois. Quando eu estudo português? Quando eu acabo física. Você entende o ponto? Eu entendo. Eu tô relaxado já, não vou querer pegar uma coisa mais difícil, é isso? E aí você vai gastar sua energia naquilo que você gosta menos. Enfim, mas eu acho que ainda tem uma dica que para mim é a dica mais importante de todas. E que inclusive influencia nisso que a gente está falando agora. Porque senão parece que é meio padrão, sabe? Tipo, senão eu poderia fazer. Vamos lá. Segunda-feira, matéria que eu não gosto A, matéria que eu gosto A. Entende? Terça-feira, matéria que eu não gosto B, matéria que eu gosto B. E a gente continuaria com essa dualidade. Talvez gostar não seja a palavra mais precisa, talvez seja mais afinidade, menos afinidade, acerto, mais acerto. Enfim, mas você entendeu. Mas eu acho que a maior dica de todas que a gente pode dar nesse programa, para quem está se preparando para o Enem, se eu puder dar uma grande dica, você precisa saber o que você quer fazer de faculdade e onde você quer fazer. E eu sei que isso é contra todo o discurso de não pressão. Porque uma das coisas mas a pessoa tem 17 anos, 18 anos, às vezes 16, 19. E alguém vira e fala assim, o que você quer fazer da vida? Aí a pessoa tem que escolher o curso, ainda tem que escolher a faculdade? Sim, é importante. Mas assim, eu ainda não sei. Tudo bem, tenta descobrir o mais rápido possível. Por quê? Faz diferença no peso, né? Porque isso é a maior dica de todas do Enem. Quem define o peso das disciplinas que são mais importantes não é o Enem, não é o INEP, não é o Ministério da Educação, não é ninguém que não seja a universidade. Não é nem por curso, é por universidade. Então, um exemplo mais clássico de todos. Eu quero medicina, então o que eu preciso estudar? Natureza. Não. Depende de onde você quer fazer. Vamos pensar no Rio de Janeiro. Alguém quer fazer medicina aqui no Rio de Janeiro. Fala, qual faculdade? O FRJ. Vamos botar o FRJ. O FRJ é uma faculdade que dá peso 3 em natureza. Então, para o FRJ, você tem que estudar muita natureza. Mas o FRJ também dá peso em redação. Então, se eu encontro um aluno que quer medicina e quer o FRJ, e eu vou falar assim, a sua semana ela precisa ter mais natureza e redação. E ela vai dar menos peso em humanas. Então, você não dedicar o mesmo tempo a humanas e a natureza. Se você quer medicina no FRJ... Não é que é um problema, é um erro estratégico. Agora, se a pessoa é daqui do Rio, quer medicina e quer Unirio,
que é outra faculdade federal. Excelente. A Unirio dá peso 1 para tudo. Ela dá o mesmo peso para tudo. Esse aluno, mesmo em medicina, ele não deve estudar mais natureza. Porque o peso 1 é igual para todos. Aí você fala assim, aí ele tem que estudar tudo igual. Não, porque se o peso é 1, você precisa estudar mais redação e matemática. Porque são as duas provas que valem mais nota. Tem mais nota, isso aí. Entende? Então não é só o curso, é o curso e a faculdade. Porque isso determina. Eu tive uma aluna que ela foi da 3ª série do ensino médio para o 2º lugar em engenharia direto. Com essa dica que a gente está dando. O que ela fez? Ela olhou o curso que ela quer, uma engenharia, olhou a faculdade que ela quer e ela descobriu que a faculdade que ela queria, na engenharia que ela queria, dava peso 1 para tudo, redação, linguagem, humanas, natureza e peso 5 em matemática. O que ela fazia? Ela estudava matemática todo dia e junto com matemática ela revisava as outras. Porque matemática era vezes 5. Ela voou na prova de matemática. Acertou, 42 questões de 45. A nota dela foi estrondosa, foi multiplicada por 5 e ela foi 2º lugar geral daquele curso. Sabe? Então, assim, acho que a cereja do bolo de tudo que a gente falou aqui, do cuidado, do exercício, do exercitar, do preparo, por mais que seja contra-intuitivo, é saber para onde você quer ir. Curso e faculdade. Essa faz toda a diferença. E até mesmo também para a medicina FRJ, linguagem e matemática também tem a pontuação alta também, né? Peso 2, se não me engano, né? Linguagens tem peso 2, humanas tem peso 1. No primeiro dia, né? Isso. Aí agora, olha como é que isso pode ser importante. A pessoa que sabe disso, ela vai para o primeiro dia do Enem com redação, linguagens e humanas. Se alguma área tiver que ter menos tempo, ser sacrificado para que ela vá melhor em redação, é humanas. E olha que eu sou professor de humanas. Hans, está depondo contra você? Não, estou depondo a favor da pessoa. É isso aí. A redação tem peso 3, linguagens tem peso 2, humanas tem peso 1. Tá aí o seu grau de importância. Você tem que chegar e fazer uma redação absurdamente incrível. Seguir para uma prova de linguagens que vai ser a melhor possível na vida e uma prova de humanas que você vai mirar as fáceis e médias. E essa é a sua estratégia. Isso já diminui a pressão, né? Perfeito. Professor Hansen, você tocou num ponto muito importante aí, né? Quer saber o peso das matérias. Tá. Agora, o aluno, ele, quer fazer prova para direito na UF. Como é que ele vai saber onde ele pode acessar informações sobre o peso de direito na UF ou biologia na UFRJ, né? Como é que ele pode saber o peso, qual site, onde que ele pode ver isso? Olha, na verdade é muito simples. Você vai abrir o Google, você vai escrever a sua faculdade e você vai escrever termo de adesão. Só lembra de pegar o documento mais atual. 2023, se não saiu 2024, porque a faculdade tem autonomia para mudar. Mas o resultado é Google, abre a aba, bota a sua universidade, escreve termo de adesão, vai abrir um documento, procura o seu curso e toda a faculdade disponibiliza o peso do curso que você quer. Só preste atenção para não pegar um documento atrasado, mas assim, vai descobrir todos assim. Perfeito. E assim, rapaz, tu tá no caminho, hein? Ó, se tu chegou até aqui, cara, tu tá com uma dica do caramba, hein? Tu tá com muita dica. Professor Hans, isso aqui é ouro, hein? Isso é ouro. Isso vale ouro. Não, isso muda quem passa e quem não passa, cara. De verdade. Perfeito. Professor Hansen, quero agora que a gente faça uma interação, se é possível fazer isso num momento meio midiático, meio de vídeo, uma interação com 2 alunos que mandaram suas perguntas. Isso aqui vai ser um quadro, tá? O nome desse quadro é Fala Comigo, então chama a vinheta. Bom, o primeiro vídeo é do Gabriel Rodrigues, um excelente aluno. Ele tem uma questão pra gente e solta aí. Fala, Hugo, beleza? É o seguinte, eu tenho um problema porque depois de um tempo estudando ou depois de um tempo fazendo prova, eu começo a ficar cansado. E conforme eu fico cansado, eu começo a ler os textos mais devagar. Eu começo a ter que ler o texto 2, 3 vezes. Eu começo a ler alternativas e eu não consigo entender mais elas tão bem. Então eu tenho que ler elas várias vezes e acaba que eu perco muito tempo. Eu queria saber se tem alguma estratégia que eu possa aplicar que me consiga manter mais concentrado e assim eu possa perder menos tempo na prova. Valeu, obrigado. Muito boa pergunta e sendo super rápido e direto. Primeiro, verificar se ele está bebendo água enquanto ele faz e gradativamente aumentar o número de questões que ele faz para habituar o corpo dele a um tempo maior de concentração. Não adianta ele passar o ano fazendo 10 em 10 questões e chegar no Enem e ter que fazer 90 num dia mais redação. Entende? Então, assim, ele começa o ano fazendo 10, daqui a pouco ele tem que fazer 15, daqui a pouco ele tem que fazer 20, porque senão aquilo é algo estranho ao corpo dele.
Ele fez 10 questões o ano todo, por que ele vai fazer 90? Ou só no simulado da escola que ele faz mais questões? Então, gradativamente, não precisa correr, pode ser semanalmente aumentar, mas ele precisa se habituar a fazer mais questões para o corpo dele ter o hábito de ter mais tempo focado. É, a questão que você falou sobre simular de verdade, né? Porque a gente não simula de verdade. É o ambiente que você comentou, né? Faz toda a diferença. Eu acho que um ponto também, professor, eu não sei se isso pode se aplicar talvez a exatas, acho que se aplica mais a humanas, né? Primeiro dia a gente faz redação, faz linguagens humanas, cada texto, cada questão um texto, né? Então é natural o cansaço. Então isso aí é natural. Uma coisa que talvez possa ajudar é a leitura dinâmica. Isso, claro, exige um outro episódio, né? Exige uma outra conversa, mas em linguagem isso é possível. Eu acho que humanas também é possível, né? Que é aquela questão, marcar o enunciado. Se o enunciado ele trouxe uma informação núcleo, você vai o texto atrás dessas informações, né? E provavelmente pelo próprio enunciado alguma opção também já seja inválida. Então acho que reduzir o tempo de leitura, reduzir as palavras lidas, também pode ser um ponto para deixar menos cansado. Porque quem lê menos, mas lê de maneira assertiva, acho que é o gabarito. E a coragem de pular o que não sabe. Não se gasta tempo no que não sabe. Exatamente. Se você não sabe, você marca essa questão e pula, porque aí você vai gastar tempo naquela que você tem mais chance de acertar. Essa você vai interpretar, fazer alguma coisa meio, né, tentar de outra forma, mas você não perde tempo no que você não sabe. Isso é a prática, né? Não dá para a pessoa nunca ter feito isso e sair fazendo. Perfeito. Vamos lá para a próxima pergunta. A próxima pergunta é da Luísa. Nossa aluna Luísa Muniz. Ela está cursando pré-vestibular e também tem uma pergunta. Manda aí a pergunta, Luísa. Oi, Hugo. Oi, entrevistada. Meu nome é Luísa. E de começo eu queria agradecer por estar participando do podcast. Eu fiquei muito, muito, muito feliz com o convite. E fiquei ainda mais feliz de ter uma oportunidade de fazer uma pergunta sobre uma pauta que eu acho muito importante, que é rotina e aspectos psicológicos. Porque, olhando para trás, sobre todos os meus anos de Enem, eu vejo que o que mais me fez errar foi justamente ficar muito nervosa na hora da prova, muita ansiedade. Sabe, mesmo que a gente estude muito, quando a gente chega no dia da prova e a gente não consegue colocar no papel tudo que a gente fez durante o ano, tudo que a gente se esforçou e construiu, eu acho que acaba não valendo a pena. Então, eu queria saber de vocês algumas dicas de como a gente pode colocar a nossa saúde mental como uma prioridade, como a gente pode conciliar uma vida de estudos com tempo de lazer, com vida social e cuidar de nós mesmos para a gente chegar na prova e arrasar com calma e tendo colocado tudo em prática que a gente construiu no ano inteiro. Obrigada, até mais. Obrigada. Assim, pergunta muito boa. Acho que combina muito com o que a gente falou aqui. Acho que a primeira coisa é, de novo, o lazer ele tem que ser pensado, aproveitado e não seguido de culpa. Você deve perceber que muito aluno faz assim. Caraca, professor, sábado, saí com meus amigos. E aí ele chega pra você quase pedindo desculpa. Pô, desculpa aí, cara, não consegui. Sabe, domingo eu fui pra praia. Cara, tipo, a vida continua. Você não precisa parar a sua vida, até porque mentalmente isso se esgota. A outra coisa é, será que as pessoas que convivem com você sabem o que você passa? Eu já tive um aluno que não passou por 2 anos para medicina, embora seja muito bom, e a gente descobriu que o padrasto dele pressionava ele de um jeito, porque o padrasto olhava a nota de corte, e a nota de corte veio 807, e o padrasto falava, nunca tirei menos de 8 na minha vida. Porque ele olhava 807 do Enem e achava que 807 era 8 de 1000. Ele não tem a menor ideia do que é tirar 800 no Enem. Da loucura que é uma nota 807 no Enem. Ele não sabe, sabe? Não, se ele soubesse que tirar 710 em linguagens é como se tirar 9,8, ele não estaria falando ele isso. Ele nunca mais falaria isso. Aí ele leu uma nota 800 de corte e ele achava que era 8 e falava, eu nunca tirei menos que 8 na minha vida e você não consegue tirar isso em uma prova. Sabe? Então, assim, tornar as pessoas do seu ambiente cientes do que você passa, sabe? Que 800 não é 8, isso é outra história, que a prova vale no máximo, às vezes, 820, 830, e você tem que tirar 800 de média. E é o máximo. E é o máximo. Máximo. Então, assim, deixa as pessoas conscientes disso, eu acho que é super importante de quem convive com você. E eu acho que, no mais, ela respondeu a pergunta, né? É se preocupar, é ter cuidado, é o ambiente, é não descansar.
Não esquecer de descansar. Não esquecer de que tem que ter vida social, sim. Mas ter critério para perceber que você não está deixando de entregar o que você precisa entregar. Sabe? Você quer resolver tudo? Para de estudar e só se diverte. Você vai ter um resultado agora, tipo, mais tranquilo, mas você não vai estar pronto na prova. Acho que o grande ponto de hoje, Hansi, é a gente fazer esse equilíbrio, né? Porque a gente fala muito sobre rotina, sobre atenção, mas ao mesmo tempo ter um cuidado. Isso é uma coisa que o aluno tem que se conhecer. Ele precisa de ajuda psicológica. Acho que precisa de um professor daquele curso, né? Onde ele estuda, do colégio, para orientá-lo, para seguir assim, vamos lá, essa rotina tá cabendo para você aqui? Você consegue fazer o estudo, você consegue descansar, você consegue ter o seu lazer. Então, o equilíbrio entre esses pontos ele é muito importante. E isso, obviamente, né, precisa ali de um acompanhamento. Então, você que está nos escutando hoje, você precisa de um acompanhamento de alguém para te ajudar, tá? Eu vou fazer uma outra pergunta aqui, porque nosso tempo já tá um pouquinho estouradinho. Professor, beleza, temos uma rotina, nós conseguimos cuidar do nosso aspecto psicológico, tá tudo certo. Agora eu vou fazer uma pergunta que ela pode parecer um pouco metafísica, tá? Mas eu queria que a gente pensasse de maneira racional. Tem como o aluno chegar no dia da prova e ter uma mentalidade assertiva? Assim, ele vai chegar, ele vai pegar aquela questão, ele tem um espírito que, sei lá, o faz acertar. Tem como ter isso no dia da prova? Tem, eu acho que é ele assumir que nada na vida é mais previsível que o imprevisto. Eu não sei o que vai acontecer no teu dia da prova, mas alguma coisa vai. Você entende? Tipo, porque às vezes a pessoa ela tá muito condicionada a tudo ser perfeito. Sabe quando a gente é adolescente, vai sair com alguém que você faz o diálogo na sua cabeça e o diálogo tem que ser aquele para você se sentir seguro e fala, cara, se ela falar isso, eu falo isso, ela vai falar isso. E aí ela fala outra coisa e você surta porque saiu daquilo. O aluno precisa entender, por exemplo, que a prova do Enem de uma cor para outra não muda a ordem das questões, né? Muda a ordem das páginas. O Enem não muda a questão, ele muda a ordem das páginas. Então as páginas são iguais em ordem diferente. Em 4 cores de prova, significa que 25% das pessoas vão pegar as questões mais difíceis na frente. 1/4, cara. 25% vão pegar as questões mais difíceis no final. Mais ou menos assim. Você pode ser uma dessas que vai abrir a prova e a questão mais difícil é a primeira. Entende? E aí você que às vezes já estava meio ansioso, quando você abre, e você não sabe fazer a primeira questão, tem gente que se abala ali. Sabe? Então, quando você vai preparado, inclusive, para as adversidades que podem ser, chega cedo para escolher o seu lugar na sala. Tem lugar que tem sol batendo, tem lugar que é quente, sabe? Tem lugar que é mais confortável. É uma série. Se você tiver pouco tempo, qual é a matéria mais importante, qual é a menos importante? Qual é aquela que você vai fazer com mais atenção e aquela que você vai fazer com menos tempo? Quanto mais coisas você puder antecipar, Hugo, isso muda o teu dia, sabe? Então, assim, 2 dicas prepare-se metodologicamente para o dia do Enem, sabe? Como? Fazendo muito simulado, sabendo como é que cai. Faça temas de redação não confortáveis. Eu vejo muito aluno fazendo tema, porque ele escolhe o tema que ele sabe falar sobre. E aí ele tira um notão, sabe? E ele fica meio refém daquilo. E aí ele passa a evitar temas que ele não sabe falar, sendo que no dia você não sabe qual que vai cair. Teste-se em coisas menos confortáveis. Faça os exercícios, aprenda com seus erros, encare seus erros, porque você vai estar mais familiarizado com a prova. E esteja pronto para essas adversidades, no sentido de, cara, beleza, coisas acontecem. Se veio uma questão difícil, pula, isso não é problema. O teu primeiro foco na prova são as fáceis e médias. Isso é mentalidade. A mentalidade é, a minha primeira missão não é acertar a questão mais difícil da prova. A minha primeira missão é acertar todas as fáceis e tentar acertar todas as médias. Quando eu cumpro essa parte, eu vou para o resto. Se for no primeiro dia, é fazer a melhor redação possível e acertar todas as fáceis e médias. Sabe? Veio uma questão difícil. Tranquilo, essa não é minha primeira missão. Tranquilo. Essa não é minha primeira missão. Pula, eu vou cumprir minha primeira missão, cara. E uma coisa que eu sempre falo também, Hansi, quando a gente está chegando próximas provas, primeiro, a gente não sabe quais são as fáceis, quais são as difíceis, né? Até tem um pré-teste ali do INEP para saber, então eles têm uma ideia, mas a prática ali, né? O TRI se faz depois. Mas uma coisa que eu falo para eles é o seguinte, eu acho que o aluno bem preparado, ele vai saber qual é difícil, qual é fácil e qual é mediano. Ele está acostumado com aquela prova. Aquela prova não é estranha para ele. Ele
fez só o ano inteiro. Então, uma dica que a gente pode dar para terminar aqui esse podcast é: se você mantém rotina, se você tem um padrão para chegar até as respostas, tem um procedimento, se você respeita os seus limites, sabe as suas deficiências, sabe os seus erros e treinou em cima disso, então a prova vai ser exatamente o que você fez o ano inteiro. Então, o que você pega ali e fala assim, cara, isso aqui tá difícil, não tô sabendo fazer. Então, aquela de fato é difícil. Então, de fato, ele pode talvez pular e, enfim, chegar assim. Professor, a gente falou bastante aqui. Eu confesso que eu nem vi o tempo passar, porque foi uma conversa para mim muito produtiva. Aprendi bastante com você. Eu já sabia que eu ia aprender, porque eu sempre ando com você. E agradeço demais você ter aceitado esse convite. Eu tenho certeza que esse público aqui vai aprender bastante. Você fez bastante diferença, talvez na rotina de alguém, né? E eu queria que você desse suas considerações finais, falasse suas redes sociais, o que você tem feito aí no teu dia a dia. Hugo, obrigado pelo convite. Eu espero realmente que alguma dica aqui faça diferença. O que a gente falou aqui, a gente falou porque observa e vê que isso faz diferença para muitas pessoas, então certamente vai funcionar. Então segue, acredita, eu tenho certeza que vai dar certo. E você me acha no Instagram, né, no @HansenOficial, porque quando eu criei a conta eu achei que era chique, então botei. Era mais barato do que o selo, entendeu? Então eu boto Hansen Oficial. E você me acha, eu dou aula no Descomplica. E eu também tenho o podcast, o Fofoca Geopolítica, em que eu falo de geopolítica mundial. Então você me acha lá, vai ser um prazer recebê-los também. Perfeito, muito obrigado por ter vindo aqui. Você vai voltar, né? A gente vai ter um episódio de humanidade, o professor Hans estar aqui também com a gente. E é isso, galera, não se esqueçam de curtir, compartilhar esse vídeo, engajar esse vídeo, manda pro seu amigo que vai fazer vestibular, porque tem muita coisa valiosa aqui. E muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por todos aqui, um grande abraço e valeu!